Em 1961, o russo Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ir ao espaço. Ele disse: "Vejo a Terra, ela é azul." Foi essa afirmação que ficou matutando na minha adolescência. Afirmação essa transmitida pelo meu professor de geografia, na 5ª série, um irmão marista, o irmão Renato. Tenho o hábito de subir morros logo cedo, quando a paisagem lá embaixo está coberta de nuvens e o céu lá em cima está limpo. E essa frase de Gagarin vem à mente. Nesse globo de Gagarin, ou debaixo daquelas nuvens que vejo, vivem pessoas que se interagem de alguma forma. Desde que completei 30 anos de idade, saio em busca da resposta para essa pergunta que surgiu. Como será esse mundo azul? Esse mundo das nuvens? Assim, programei minha vida criando oportunidades para viajar, seja no Brasil, na América Latina, na Ásia, na Europa, na África, no Oriente Médio, para me expor a essas diferentes sociedades, culturas, povos, aprendendo o máximo que podia, convivendo com eles, frequentando seus lares, comendo suas comidas. Escolhi modos de viagem que ofereciam uma integração maior com o povo local. Essas primeiras viagens foram de trem, de carona, até de camelo. A mais longa delas foi uma viagem de bicicleta, uma volta ao mundo em 747 dias, atravessando 30 países e percorrendo 32 mil quilômetros. Nela, descobri que esse é o melhor meio de conhecer o mundo. Você viaja para a cidade das pessoas, entra em contato com a rotina desses povos. A sensação de pertencimento que a bicicleta proporciona é única. De bicicleta, descobri que a gente não precisa de muitas coisas ao nosso redor, que o essencial mesmo é ter sempre um par de Havaianas. E continuo a viajar com elas. Desde que regressei dessa viagem, em 2014, me programo para viajar aproximadamente 100 dias, 90 a 100 dias por ano. Foi assim que criei um estilo de vida para ser um cidadão global, ou um global thinker. Mas o que será um global thinker? Esse conceito parte lá do processo da globalização. O global thinking, ou pensamento global, que a Unesco chama de cidadão global, é aquele cara que sai em busca do conhecimento através de outros povos. E mais do que isso, buscar desenvolver atitudes, valores, habilidades e ações comprometidas com esses povos. Claro, também com relação à igualdade, à democracia, aos direitos humanos e à sustentabilidade. Ser um global thinker é reconhecer que você faz parte das forças que movem uma sociedade. Não existe o nós e os outros. Parece fácil, não é? O escritor português José Saramago diz que o mais difícil não é viver com as pessoas, o difícil mesmo é compreendê-las. E essa compreensão é a busca contínua da vida de um global thinker. Tem uma história que ilustra muito bem isso, que eu nunca me esqueço. Quando pedalava na Malásia, uma van parou enquanto eu consertava o pneu furado da bicicleta. Era um grupo de indianos que visitavam parentes que lá viviam. Um deles, aparentando ser um tipo de um líder daquele grupo, disse a mim: "Vocês lá no Brasil são tão pobres assim? Não tem dinheiro para o ônibus? Precisam sair aí de bicicleta?" Aí ele disse a mim assim: "Tome aqui, vá de ônibus agora, até o teu próximo destino." Ele me deu um dinheiro equivalente a uns R$ 200 hoje, né? Porém, eu não continuei de ônibus, continuei pedalando. Esse é um exemplo de quanto a visão sobre a pobreza, o sucesso e a felicidade pode ser algo muito relativo. Algo característico em nacionalidades desiguais. Quanto mais desigual uma sociedade, mais explícito é esse pensamento. Trazendo isso para a academia, é a metáfora das camadas de cebola do professor do MIT, Edgar Schein. Essa teoria é muito utilizada nos estudos de cultura organizacional. Diz que culturalmente somos como uma casca de cebola. Uma cebola, na verdade, né? Tirando essas várias camadas que formam seus anéis, chega ao ponto essencial, o centro, que ali está os nossos valores, as nossas regras, os nossos tabus, questões que estão inseridas naquela sociedade, né? São incontestáveis.
Eu mesmo, né, sou um exemplo disso. Eu posso ser um tremendo de um global thinker, mas no fundo sempre serei um cidadão jaraguaense. Por isso, todas as interações que eu observava e das quais participava por aí afora pelo mundo, sempre comparei com as que vivenciam na minha cidade. Como as pessoas se dirigem uma a outra, como compartilham as vias do trânsito, o lugar da bicicleta nessa dinâmica, os preconceitos que todos nós temos, como é o cuidado com o meio ambiente. E ao mesmo tempo, eu também ia me familiarizando com os obstáculos, os problemas que apresentava a minha cidade, né? E procurava, toda hora nesse momento, uma conexão com o que eu via por aí. E sabe que tem uma coisa muito interessante, que em todas as cidades dos continentes, as cidades menores, né, em todos os continentes por aí fora, as cidades menores, têm algo em comum. Elas não gostam muito de diferente. O professor Gerard Diamond, da Universidade da Califórnia, fala muito desse tipo de intercâmbio ao longo de suas obras. O próprio Brasil é um país não é muito chegado ao diferente, não. Conforme dados do IBGE, não chega a 1% de estrangeiros que vivem no Brasil. Em São Paulo, que é a nossa metrópole, vive apenas 2% de estrangeiros. Só para um comparativo, conforme a reportagem da revista Forbes, o estado da Califórnia, por exemplo, possui 5 das cidades dos Estados Unidos com o maior número de estrangeiros. Isso num percentual aí ao redor de 30%, 40%. Né? Como essa integração internacional brasileira é baixa, a gente acaba tendo uma sociedade mais provinciana. E quanto mais aberta uma sociedade, quanto maior a sua interação com o mundo, mais global thinker é o seu povo. Como se pode ver em alguns países, por exemplo, o Nepal e a Tailândia, eles criaram uma interessante interseção entre o que veio do Ocidente com as suas raízes orientais. Um outro exemplo no Ocidente é a Holanda. Conforme o escritor Humberto Eco, ele diz que é o melhor país do mundo para se viver, né? Porque é um país muito aberto às diferenças. Mas o que podemos fazer para que sejamos global thinkers? O que podemos fazer a partir disso? Mudar a mentalidade. Os ingleses passaram por esse processo no seu período de colonização. Em 1920, a Inglaterra detinha 25% do território de todo o globo. Os ingleses foram o maior império que se tem na história. Então, como aquele caso do senhor indiano, que achou que eu viajava de bicicleta porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus, temos que ter em mente que essa visão é algo construído, algo histórico, algo social. Essa visão se baseia, é o nosso centro que está embaixo das camadas de cebola. Mas também podemos mudar um pouco disso. Podemos ser com o nosso passado, né? E deixar isso para o passado em si. E não podemos mudar o nosso futuro perante a isso. Podemos escolher um outro caminho, claro, questionando nossas certezas. Né? Com isso também, não estou pedindo para que mudamos o nosso estilo de vida, vendemos nossas coisas, né? Temos uma vida, o objetivo de ter uma vida nômade. Não, isso não tem também nada a ver com global thinker. Da mesma forma, não é preciso pisar em vários países para entender a importância, os valores de outras culturas. E principalmente nesse mundo atual com tanto acesso à informação. O que estou pedindo é, tenhamos empatia, né? Se interesse pelo outro, né? Expondo as diversidades, se engaje com algo coletivo, se abra ao desconhecido. Aristóteles disse que nós somos seres curiosos. Particularmente, eu acredito que a curiosidade que move o ser humano. Todos os dias, quando acordamos, temos uma nova chance de imaginar a Terra Azul de Gagarin, ou mergulharmos nas nuvens sob um monte. Vamos ver o mundo, as diferenças, como pontes ou portões, não como obstáculos. Assim depois se descobre que aquele que é diferente acaba sendo igual. Muito obrigado.